casa por algumas noites e que coisa, havia umas 300 pessoas reunidas na casa e no quintal aquele dia, e por volta das 2 horas da madrugada, a esposa me pôs na cama, e enquanto eu estava deitado na cama, que coisa, minhas pernas estavam com cãibras e doendo. Eu estava deitado lá e ouvi um veículo chegar em frente e disse: "Oh, que coisa, está chegando alguém." E ela disse: "Bem, escute, eu vou até a porta." E enquanto ela estava a caminho da porta, adormeci e pude ouvir alguém dizendo: "Bem, o bebê está doente há muito tempo." E o bebezinho estava chorando até nem parecer como se fosse humano. Vocês que estão lendo meu livreto, Uma Visão Celestial. Quantos na audiência o leram? Vejamos, Visão Celestial. Vejam, algo assim. O pequenino tinha umas 8, 10 semanas e não parava de chorar. E a mãe disse: "Bem, eu viajamos o dia todo e a noite toda para chegar aqui." Disse: "Vimos que o irmão Branham deveria estar em casa e trouxemos o bebê." Que coisa, o coitadinho. Eu não conseguia dormir e fui lá e orei pelo bebezinho. E me sentei e lá na cadeira um momento estava conversando com a mãe. Eles vieram do norte de Ohio e enquanto estávamos sentados ali, amigos, o pequenino parou de chorar. Estava chorando dia e noite, vejam. Oh, isso vale mais para mim do que todo o dinheiro do mundo. E ali olhei e a mãe começou a chorar, grandes lágrimas pingando do pequeno cobertor. O velho pai sentado lá com um macacão, de certo gastou boa parte do salário para vir. Veio e me abraçou, disse: "Eu o amo, irmão Branham." Que coisa! Alguns dos melhores corações que já bateram estão sob uma velha camisa azul. Isso mesmo. Não é como você se sente, é o que está dentro de você. Isso mesmo. E ali eu sabia que ele era sincero, não era hipocrisia. Ele dizia isso de coração, ele me amava. E olhei para o bebezinho e a mãe. Quando entrei no outro cômodo, ele estava sorrindo para nós. E, amigos, isso vale todo o esforço, não é? Isso mesmo, vale tudo. E então minha esposa disse: "Bem, vou preparar um café para vocês ou algo, se quiserem." E disseram: "Bem, vamos esperar um pouco." E minha esposa disse: "Bem, agora vou lhe dizer uma coisa." Eu disse: "Vou me reclinar aqui nesta cadeira e deixe a mãe e os demais irem para a cama e dormirem um pouco." E assim os colocamos na cama e eu estava sentado na cadeira para tentar descansar até o amanhecer. E nesse momento outro carro chegou e um jovem veio até a porta e disse: "Irmão Branham?" Eu disse: "Sim, eu estava tentando acordar." Ele disse: "Sei que está com muito sono." Eu disse: "Sim, senhor." Ele me disse: "Sou de Marengo, Indiana." Ele disse: "Minha irmãzinha está morrendo de apendicite e ela será operada esta manhã." Disse: "O irmão pode ir vê-la?" Bem, E em meu Calhambeque Ford, que está esperando por mim em Houston. Toda a lateral dele está amassada dos meus joelhos, onde eu bati o joelho assim, tentando ficar acordado enquanto ia orar pelos doentes. Eu saía de uma reunião, indo para outra, e saía para o campo com a mão para fora da porta do carro, dizendo: "Deus os abençoe, Deus os abençoe." Dormindo acordado, nunca me esquecerei de um dia vindo de Houston, eu ouvi um carro buzinando e percebi que eu estava do lado errado da estrada. Só que não conseguia ficar desperto, vejam. Eu tinha ficado lá 15 dias e noites orando pelos doentes e vendo coisas maravilhosas. Mas, que coisa, amigos! Se minha vida for curta, talvez outra pessoa possa ficar por causa de eu partir. E esse homem disse, o jovem disse: "Minha irmãzinha." Ele me disse que pertencia a uma igreja. Não citarei o nome aqui, pois não é conveniente e não critico a religião de ninguém. E, de qualquer modo, essa igreja é minha arqui-inimiga. Eles afirmam que não existe isso de cura divina e tal. E eu estava em minha igreja, a Igreja Batista de Milltown, onde fui realizar um reavivamento. Muitos de vocês viram no livrinho chamado Jesus Cristo, o mesmo ontem e eternamente. Uma mocinha ali que pesava 21 quilos aos 27 anos, pesava 21 quilos, cujo nome era Georgia Carter,
com tuberculose e ela pertencia a esta mesma igreja. E ela disse, as pessoas da vizinhança disseram, deixe... Ela estava deitada de costas havia 9 anos e 6 meses. E disse, deixe-a ficar sã e creremos. Mas, meus amigos, ela é minha pianista na Igreja Batista de Milltown nesta noite. Mas eles creem? Não, mesmo alguém ressuscitando dentre os mortos, eles não creem. E a propósito, um homem que estava no necrotério, declarado morto por 3 médicos, quando entrei onde ele estava dirigindo uma locomotiva da Pensilvânia esta noite e mesmo assim eles não creem. É verdade, eles não querem crer. Chegou a hora em que os olhos das pessoas estão tão cegos com os cuidados do mundo e os outros cuidados a ponto de nem verem Deus. Ele está bem no meio deles muitas vezes e eles passam, como ocorria nos dias de Cristo, e falhavam em vê-lo. E agora esta senhora, ou melhor, este homem, ele disse, o irmão vai? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, talvez seja melhor eu levá-lo. Eu disse, não, vou tentar ficar acordado. E a esposa começou a chorar. Ela disse, agora, querido, você pegará no sono em algum lugar. Eu disse, não, ficarei bem, querida. E entrei no meu velho carro e comecei a dirigir. Eu disse, vou ficar de olho nele. Dirigindo, eu me beliscava e mordia meus dedos e pegava saliva, esfregava em meus olhos e tudo mais, tentando me manter acordado. Sei que parece muito anti-higiênico, mas eu estava fazendo de tudo para tentar chegar à criança. E dirigimos uns 13 quilômetros por uma velha estrada que subia até o distrito rural. E lá estava uma jovem de uns 17 ou 18 anos e estava deitada lá em uma condição terrível. Quando entrei no cômodo, ela estava muito nervosa e disse, o irmão é o irmão Branham? Ela disse, eu disse, a irmã crê? Ela disse, sim, creio, disse, eu creio, disse, não me importa o que minha igreja diga. Ela pertencia à mesma igreja a que esta Georgia Carter pertencia. Disse, não me importa o que minha igreja diga, eu creio. E assim ele, o homem, o pai veio ao meu encontro e apertou minha mão e ele me levou até a cama. Ele disse, Senhor, disse, ela vai ser operada esta manhã. E disse, receamos que ela não aguente a viagem. Disse, temos de levá-la até New Albany, Indiana. Isso ficava a uns 60 quilômetros do hospital mais próximo, dos quais uns 12 quilômetros eram pela zona rural. Só uma fileira de cercas descendo assim, por onde as carroças viajavam quase para chegarem aqui. E, bem, eu já assisti e ajudei em cirurgias eu sabia que aquela moça não conseguiria chegar ao hospital. Ela morreria antes de chegar lá. Pode haver médicos sentados presentes agora. Geralmente há médicos que vêm ouvir o culto. E seu lado tinha inchado e estava ficando vermelho. O apêndice estava dilatado e estava para supurar a qualquer momento. Agora, muitas vezes entrei com o Dr. Adair, o médico da nossa cidade, o que vai à minha igreja, e fazia a operação e fazia a incisão, e quando supurava na mesa e às vezes tirava os intestinos e borrifava e os lavava e evitava que a peritonite se instalasse, e cortava em forma de V e colocava um tubo ali para drenar. Às vezes se recuperavam, mas aquela mocinha não conseguiria. Aquele apêndice se romperia e ela ainda teria 50 quilômetros ou mais a percorrer e morreria antes de chegar lá. Agora, amigos, a moça estava olhando para mim e disse, irmão Branham, acha que vou viver? E eu disse, creio que sim. Mas eu disse, agora você crê? Ela disse, sim, eu creio, claro. Não me importa o que a minha igreja diga, eu creio. Georgia Carter ficou boa, disse, eu também ficarei boa. Estou com medo da operação. Vejam, assim, alguns dos vizinhos tinham se reunido. Agora vejam, é isto o que quero falar a vocês agora sobre isto. A moça achava que cria, assim como muitos de vocês que passarão por esta fila esta noite, vocês acham que creem, mas ela não cria. Agora, muitos de vocês têm problema feminino, e talvez seja apenas outra coisa que
talvez uma úlcera no estômago, e você tem de tirar seu. Você pode ter um pouco de tempo, mas aquela moça era uma emergência. Sua vida estava em jogo. Algo tinha de ser feito. Assim eu disse: irmã, não quero magoá-la, mas a irmã não crê. Agora, é como o irmão diz aqui, quando vocês estão de cabeça erguida,